Olá, vamos continuar então a nossa nosso metabolismo dos carboidratos, agora chegando na cadeia transportadora de elétrons. Então nós passamos pela glicólise, né, que foi a transformação da glicose através de quebra para a formação de duas moléculas de piruvato. Nós vimos que o piruvato pode ficar no citosol ou ser transportado para a matriz mitocondrial, né, dependendo da oferta de oxigênio, né, de oxigênio molecular. Nós vimos que quando o piruvato vai para a matriz mitocondrial, ele sofre transformações pelo CMPD, né, o complexo multienzimático piruvato desidrogenase, que precisa de uma série de itens, né, de cofatores, né, de coenzimas envolvidas na sua transformação. Ele vai primeiro descarboxilar o piruvato, formar acetil, depois ele vai condensar o acetil, produto da descarboxilação do piruvato, na segunda parte da sua atividade, né, do CMPD. Ele vai condensar a coenzima A, né, então ele vai formar, ao final, o acetil-CoA. O acetil-CoA, então, vai ser o nosso elo entre o citosol, né, glicólise, com a matriz mitocondrial, ciclo de Krebs. Então nós vimos isso, inclusive, com essas transformações, nós vimos a redução das coenzimas e chegamos então num momento extremamente importante para que façamos a reoxidação das coenzimas e que façamos o gradiente de prótons. Esse talvez fosse as duas principais funções da cadeia transportadora de elétrons, né? Então, aqui, mais uma vez, a gente precisa olhar para a nossa organela principal nesse momento, lembrando da mitocôndria, né, com as suas características bem definidas, né, com uma membrana externa, uma membrana interna altamente invaginada, fazendo com que haja um aumento da superfície de contato, seja internamente com a matriz mitocondrial, seja externamente as cristas, né, com o espaço intermembranas. Isso sim, se tratando da membrana interna da mitocôndria. Aqui nessa figura, inclusive, nós temos aqui, olha, provavelmente retículo endoplasmático rugoso, né, com seus ribossomos aí. Pois bem, então o que nos confere agora é uma condição de olhar para a mitocôndria para entender um pouco mais da cadeia respiratória, né? Então, a cadeia respiratória ela está acontecendo dentro da mitocôndria. Cadeia respiratória, né, ou cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. A fosforilação oxidativa a gente vai ver num quarto e último vídeo a respeito dessas cascatas de transformações. A gente tem a produção de ATP atrelado à cadeia transportadora de elétrons, né, e fosforilação oxidativa, que é a nossa moeda energética, o próprio ATP, né? Isso vai acontecer na mitocôndria. Nós temos consumo de oxigênio, ou seja, o oxigênio ele vai ser de fato onde vai escoar os elétrons, ele vai ser de fato o aceptor final de elétrons, né? Então ele depende de um escoamento de elétrons que vem lá do ciclo de Krebs trazidos, né, até a cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons pelas coenzimas NAD e FAD que estão no seu estado reduzido. Nós temos então só um relembrar aqui das coisas. A glicose foi levada a piruvato, o piruvato acetil-CoA, escoou elétrons para as coenzimas reduzidas que são levadas até a cadeia respiratória, né, através de NAD e FADH2. Na cadeia respiratória, então, os elétrons trazidos por NAD e FAD reduzidos, né, NADH e FADH2, serão reoxidados, eles perdem esses elétrons para moléculas mais oxidantes que eles não têm poder de oxidação nenhuma nesse momento, porque eles são moléculas reduzidas, ou seja, eles têm a chance de perder esses elétrons para moléculas mais oxidantes, mais oxidativas. E é isso que de fato que acontece com a cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. A molécula mais reduzida perde os seus elétrons para elementos mais oxidantes e a partir daí nós temos uma crescente oxidativa barra redução que vai levar esses elétrons até a molécula mais oxidante da natureza, né? Quem é a molécula mais oxidante da natureza? Mais oxidativa.
com poder maior de oxidação? É o flúor, né? Mas não é o flúor que entra aqui não, tá? Quem entra aqui é o segundo, que é o oxigênio, né? Então o oxigênio ele vai trazer essa característica de receber o aceptor final de elétrons da cadeia respiratória. E quando todo elemento oxidado recebe elétron, ele se torna um elemento reduzido, né? Porque o elétron ele atrai o próton. A localização da glicólise do ciclo de Krebs e do transporte de elétrons e fosforilação, né? Aqui na verdade, acabei lendo aqui em cima, mas na verdade a gente está falando de cadeia transportadora de elétrons, e isso vai acontecer na mitocôndria, isso vai acontecer na matriz mitocondrial, especificamente na membrana interna da mitocôndria, onde de fato vai ocorrer a produção de ATP, né? Nós precisamos de ATP para exercer atividades diversas, né? Nós precisamos dessa molécula, né, com bastante energia. Lembramos que o ATP ele traz 3 fosfatos reunidos numa única molécula, 3 cargas negativas, ou seja, a energia para manter numa mesma molécula essas 3 cargas negativas, né, que se repelem, inclusive, cargas iguais elas se repulsionam, né? O ATP consegue manter essas 3 cargas com uma concentração, com uma energia muito grande, né? Nós precisamos de ATP para as nossas atividades vitais. A estrutura da mitocôndria, você já sabe, né? Já tem visto no módulo da célula, tem visto nos conteúdos de biologia celular, tem visto já em algumas características também da bioquímica. A gente tem a membrana externa, a membrana interna, delimitando uma matriz mitocondrial do espaço intermembranas e do citosol, né? Lembrando que a mitocôndria ela está embebida pelo citosol, ela faz parte do citoplasma da célula, né? Então é uma organela extremamente importante e tem as suas peculiaridades morfofuncionais. Nós temos aqui embaixo já a apresentação, olha só, estão preparados para olhar? Aqui nós temos os complexos da cadeia respiratória. Pela primeira vez estou mostrando para vocês os complexos da cadeia respiratória. Complexo 1, complexo 2, complexo 3 e complexo 4. Já olhando aqui, olha, nós temos aqui uma seta que leva os elétrons das coenzimas NAD reduzidas para a coenzima Q. O complexo 2 leva os elétrons do FAD-H2, né, do FAD reduzido para a coenzima Q, daí eles são escoados para o complexo 3 para o complexo 4, fazendo uso do citocromo C. Né? O citocromo C ele se posiciona na face externa da membrana interna e através de rolamento ele pega os elétrons do complexo 3 e leva para o complexo 4, que então escoa para o oxigênio. Né? Então é isso que acontece na cadeia respiratória, na cadeia transportadora de elétrons. Aqui, olha, para se estudar os componentes, para se estudar as atividades mitocondriais, faz-se uso de ferramentas metodológicas extremamente importantes. A gente sabe que através de ferramentas como a própria cromatografia, a gente consegue separar diferentes proteínas, embebidas ou não na membrana, né? E a partir daí a gente consegue fazer estudos pormenorizados desses complexos, conhecendo quem são as moléculas, os seus substratos, quem são os seus produtos, e aí uma identificação melhor bioquímica, né? Uma identificação bioquímica melhor desses complexos pôde ser feita ao longo da história, né? Então, para isso foi-se feito vários estudos, a gente tem trazido aqui a reunião de algumas informações que os colegas aí, pesquisadores ao longo da história, têm buscado identificar, né? Pois bem, então aqui nós conseguimos entender um pouco melhor a composição dos complexos. Nós temos ainda aqui um complexo 5, poderia ser ATP sintase. Alguns poucos livros reportam dessa maneira, outros preferem manter os complexos 1, 2, 3 e 4 e tratar o complexo, então, o complexo 5 ATP sintase somente como ATP sintase, como uma enzima que transforma ADP mais PI, fosfato inorgânico, em ATP. Tudo bem? Continuemos então o nosso caminho.
Componentes da cadeia respiratória. Nós temos, então, complexo 1, complexo 2, complexo 3 e complexo 4, né? Cada um recebendo um nomezinho específico, cada um exercendo um papel distinto dentro desse cenário. Lembrando que nós seguimos uma cascata de óxido-redução, nós partimos de uma molécula extremamente reduzida, uma molécula reduzida, para uma molécula oxidada, né, que é o próprio oxigênio. A gente consegue, então, levar esses elétrons até ele. Através desse percurso, nós chamamos escoamento de elétrons, nós chamamos de cadeia de transporte de elétrons, que é feito pela atração por componentes oxidantes. Significa dizer, por exemplo, que a coenzima Q ela é mais oxidante que o complexo 2, ela é mais oxidante que o complexo 1. O complexo 3 é mais oxidante que a coenzima Q. O citocromo C é mais oxidante que o complexo 3, que recebeu os elétrons da coenzima Q. O complexo 4 é mais oxidante do que o citocromo C, que recebeu os elétrons e se reduz, né, para levar esse elétron até o complexo 4. Pois bem, vamos então falar agora desse escoamento de elétrons. Pela primeira vez já traz também aqui, olha, que o escoamento de elétrons, obedecendo características de óxido-redução, acaba fazendo um bombeamento de prótons, né? Olha, eu perco o elétron aqui, o elétron é escoado para a coenzima Q, que é escoado para o complexo 3, que é escoado para o citocromo C, para o complexo 4. Essa força, esse escoamento, esse transporte de elétrons leva um bombeamento de prótons do espaço da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. Então, conforme os elétrons ele vai passando, obedecendo características de óxido-redução, indo sempre para um nível mais oxidante, né, e reduzindo esse nível oxidante, partindo para um segundo, para um terceiro mais oxidante, reduzido, partindo para um quarto, né, eu vou tendo um bombeamento de prótons para o espaço intermembranas. Olha só, nós temos aqui NADH e FADH2, perdão, NADH, perdendo os seus elétrons para o complexo 1. Questão, o FADH2 está perdendo o seu elétron para o complexo 1? Não. Complexo 1 apenas recebe os elétrons do NADH. Complexo 1 apenas recebe os elétrons do NADH. Então, qual que é a função do complexo 1? Capturar, por suas características de oxidativas, ele recebe os elétrons do NADH, NAD reduzido, pega esses elétrons e ao pegar esses elétrons, ao receber esses elétrons, o NADH perde o seu próton, né? Então, o complexo 1, a função dele é, como consequência de capturar esses elétrons por ser mais oxidante que o NADH, ele acaba restaurando o NAD oxidado. Qual o destino do NAD oxidado? Ciclo de Krebs. Né? Então, ele vai lá para o ciclo de Krebs para poder contribuir novamente com as cascatas, com as sequenciais, né, de reações de transformações do ciclo que necessitam das coenzimas no seu estado oxidado, não no seu estado reduzido. O complexo 2, ele é a própria, aqui que está um detalhe importante, o FADH2, né, o FAD, a segunda coenzima, junto com o NAD, ela é uma coenzima que ela fica estática, ela não fica ubiquamente distribuída na matriz como fica o NADH. Por que ela fica estática? Ela faz parte do complexo 2. FAD faz parte do complexo 2. Quando ela recebe os elétrons da transformação do succinato para fumarato. Então, FAD é uma coenzima que participa da reação da transformação da succinato para fumarato e ela acaba sendo uma molécula uma molécula transitória de fazer o transporte desse elétron, porque ela é parte do complexo 2. Então, o FAD é parte do complexo 2, ele recebe esses elétrons
da transformação de succinato em fumarato e já perde para outros elementos mais oxidantes do complexo 2 até que isso fosse escoado, que aí isso aconteça, até que aconteça esse escoamento para a coenzima Q, né? Então a coenzima Q será uma aceptora de elétrons provenientes do NAD e provenientes do FAD, que já faz parte do complexo 2. Então, ao receber esses elétrons e ser reduzida, ela leva esses elétrons até o complexo 3, que está mais oxidante que ela, recebe esses elétrons da coenzima Q, e ao receber esses elétrons da coenzima Q, ela perde os seus prótons, esses prótons são bombeados para o espaço intermembranas. Esse mesmo raciocínio acontece com o citocromo C, que leva até o complexo 4, que leva a um bombeamento de prótons para o espaço intermembranas. Pois bem, aqui nós temos o complexo 1, fazendo então aqui, trazendo uma característica um pouco mais particular a ele, né? Fazendo uma reoxidação do NAD, escoando esses elétrons para a coenzima Q. Olha, complexo 1 é também chamado de complexo da NADH desidrogenase. Na reação catalisada pelo complexo 1, a ubiquinona, que é essa coenzima Q aqui, tá? Que fica na fase apolar da membrana interna da mitocôndria, né? Recebe elétrons e um próton do NADH e um próton da água na matriz. Então eu levo esse processo de bombeamento através de características de óxido-redução que ocorre entre uma molécula extremamente reduzida e moléculas oxidantes, componentes do próprio complexo 1. Complexo 1, então, aqui para quem quiser um detalhamento um pouco maior desse fluxo de elétrons, desse fluxo de prótons, né, para que se entenda, então, ao final, para que se faça, ao final, uma característica de gradiente de prótons extremamente importante para a produção de ATP, né? O complexo 2 é aquele que nós falamos, ele, na verdade, ele é a enzima succinato desidrogenase, né, que faz uso da coenzima FAD para exercer a sua atividade, né? Os elétrons alcançam a ubiquinona via os complexos 1 e 2. Olha, tanto o complexo 1 como o complexo 2 levam esses elétrons para a coenzima Q. Levam esses elétrons por quê? Porque a coenzima Q ela está mais oxidante que os complexos 1 e 2 devido ao seu estado oxidante. Porque os complexos 1 e 2, ao receber os elétrons, eles passam agora no seu estado reduzido, né? Então, há uma característica de receber os elétrons, a molécula mais oxidante, que é aquela que está doando o seu elétron que está no seu estado reduzido, ou seja, o complexo 2, ele escoa esses elétrons para uma molécula mais oxidante, que é a coenzima Q. Tudo bem? A coenzima Q, então, funciona como transportador móvel de elétrons. Ela transita na fase apolar da membrana interna da mitocôndria. Tá? Então, ela é uma molécula extremamente hidrofóbica. Só lembrando quem é a succinato desidrogenase, quem é a enzima, onde ela está dentro desse cenário bioquímico, ela é, de fato, a enzima succinato desidrogenase que faz a transformação de succinato em fumarato. Aqui fica uma característica importante, né? E é a única que faz uso do FAD, olha só. A succinato desidrogenase, então, não é uma enzima ubiquamente distribuída na matriz mitocondrial. Ela está presa, ela está aprisionada como uma proteína periférica da membrana interna da mitocôndria. E ali funciona como complexo 2. Por quê? Ela funciona como complexo 2 porque ela FAD, perdão, já recebe esse elétron da reação da succinato desidrogenase e perde para elementos mais oxidantes que ele. Ou seja, nós temos aqui uma questão importante, que talvez não tivéssemos isso nos nossos livros de colégio, etc., que fala para a gente que nem todo o ciclo de Krebs ele está ubiquamente acontecendo na matriz mitocondrial de uma maneira igualmente distribuída para as reações.
No caso da succinado desidrogenase, isso acontece no local específico, que é na membrana interna, né? Compondo, inclusive, o complexo 2 da cadeia respiratória. Então, o complexos 1, 2 levam esses elementos à coenzima Q, esses elétrons que levam para o complexo 3. O complexo 3 também é chamado de complexo dos citocromos BC1, né? O complexo, na verdade, é a ubiquinona, né? A coenzima Q, que está reduzida, passa os elétrons para o complexo 3, que passa para outra conexão móvel, né? Então, nós temos duas conexões móveis, uma conexão móvel com enzima Q e uma conexão móvel com enzima Q, que leva do complexos 1 e 2 para o complexo 3, e o complexo móvel, que leva do complexo 3 para o complexo 4. Esse nós chamamos de citocromo C. Então, o citocromo C é um complexo móvel que leva do complexo 3 esses elétrons para o complexo 4. O complexo 4 é também chamado de citocromo C oxidase. Então, ele está reduzido, ele vai reoxidar o citocromo C, recebendo esses elétrons dele. Então, note que nós temos uma cascata acontecendo aqui, um escoamento de elétrons que obedece o poder oxidante do elemento das moléculas que vem a seguir, né? Fazendo, então, o repasse desses elétrons. O complexo 4 transfere os elétrons do citocromo C, reduzido ao oxigênio. Os citocromos são proteínas transportadoras de elétrons que normalmente, né, contêm ferro. Isso é só uma característica dos citocromos. Então, nós temos aqui, olha, a visão geral do que nós falamos há pouco, onde nós temos, de fato, os complexos 1, 2, levando ao escoamento de elétron para a coenzima Q, que leva para esses elétrons para o complexo 3, que tem mais uma fase móvel, que no caso é o citocromo C, que leva esses elétrons para algo estático, para, na verdade, duas pontas estáticas, né? O citocromo C, então, ele é móvel, levando do complexo 3 para o complexo 4, e do complexo 4, então, esse elétron é escoado até o oxigênio. Levando, então, esse escoamento até o oxigênio, nós temos a formação de água. Quem que é água? É o oxigênio que recebeu o elétron que foi reduzido. Então, o oxigênio também, quando recebe elétron, ele é reduzido à água. Fluxo de elétrons pelos complexos 1, 3, 4. 1, 3, 4. É acompanhado do fluxo de prótons. 1, 3, 4. É acompanhado pelo fluxo de prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. Por que o complexo 2 não o faz? Porque o complexo 2 é um complexo periférico. Ele não é um complexo integral como os outros três. Qual é a diferença entre eles? O periférico alcança apenas uma face da membrana, da bicamada lipídica da membrana interna. Os outros três, complexos 1, 3 e 4, eles conseguem atravessar e alcançar os dois compartimentos, coisa que o complexo 2 não faz. Então, o complexo 1, 3 e 4, eles estão relacionados com o fluxo de prótons da matriz para o espaço intermembranas. Então, essa força de escoamento de prótons leva ao escoamento de prótons, de elétrons, perdão, essa força de escoamento de elétrons leva a um escoamento, a um bombeamento de prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. A energia de transferência dos elétrons é eficientemente conservada em um gradiente de prótons. Então, eu conservo essa energia, né? Eu conservo essa energia de transferência dos elétrons em um gradiente de prótons, ou seja, eu vou ter uma diferença de concentração de prótons quando eu comparo o espaço intermembranas e quando eu comparo a matriz mitocondrial. Então, isso acaba sendo feito através desses mecanismos onde nós temos esse escoamento de elétrons, né? Pois bem, só voltando então, aqui esse é o nosso panorama, né? Esse é o nosso mapa da cadeia respiratória. Essa é a nossa compreensão desse mecanismo de escoar os elétrons para os complexos. Escoado que está extremamente reduzido, que são as coenzimas reduzidas para uma molécula que é o aceptor final, que é a molécula nesse aspecto mais oxidante.
que é o oxigênio. Então, olha, o oxigênio ele é mais oxidante que o complexo 4, que é mais oxidante que o citocromo C, que é mais oxidante que o complexo 3, que é mais oxidante que a coenzima Q, que é mais oxidante que o complexo 1, que o complexo 2. Tudo bem? Então, eu venho de uma molécula reduzida para uma molécula mais reduzida para uma molécula mais oxidada. E eu passo, então, eventos de óxido-redução para levar esses elétrons até o oxigênio. E isso nós temos com uma energia conservada nesses aspectos de bombeamento de prótons, onde eu tenho, ao final, um gradiente, onde eu tenho, ao final, uma diferença de concentração de prótons do espaço intermembranas para quando comparada à matriz mitocondrial. Nós temos uma característica importante. Nós falamos um pouco na outra videoaula que durante a glicólise nós temos a produção, a redução de NAD. Né? Além do ciclo de Krebs, nós também reduzimos NAD na glicólise. Uma forma de reoxidar NAD em processos anaeróbicos é através da lactato desidrogenase, e nós falamos já um pouco a respeito disso. Né? E em mecanismos aeróbicos, como eu faço a reoxidação de NAD? Nós temos a reoxidação de NAD sendo feito de duas maneiras, né? E essas duas maneiras faz uso de um processo que nós chamamos de lançadeiras, né? A primeira delas, a gente faz uso de duas enzimas, né? Uma citosólica e outra mitocondrial, uma que está presa e outra que está solúvel, que é a glicerol 3-fosfato desidrogenase. Nós temos a glicerol 3-fosfato desidrogenase citosólica e nós temos a glicerol 3-fosfato desidrogenase mitocondrial. A mitocondrial, ela também é uma proteína periférica, só que ela está ancorada na membrana interna, na face externa. Tudo bem? Veja só, durante a glicólise, então, nós fizemos a redução do NAD a NADH. Não é? Qual foi uma dessas etapas? Olha, quando eu tenho lá na reação número 6 da glicólise, eu transformo gliceraldeído 3-fosfato em 1,3-bisfosfoglicerato. Eu fiz a redução de NAD, que estava oxidado, para NADH, agora está reduzido. Né? Eu preciso de mais NAD para poder fazer mais 1,3-bisfosfoglicerato. Para que essa enzima atue, eu preciso da coenzima no seu estado oxidado. Então, eu preciso de instrumentos bioquímicos, eu preciso de ferramentas bioquímicas para que eu consiga fazer essa reação, para que eu consiga fazer essa transformação. E para isso eu preciso, então, fazer uso de ferramentas, né, importantes nesse cenário, que a gente consiga transformar o NAD em NADH, em NAD, através de um processo de reoxidação, possibilitando o NAD participar dessas reações constitutivamente. Uma delas, então, é pegar esse NADH, uma delas na anaerobiose, nós já vimos lá a lactato desidrogenase. Aqui, na aerobiose, eu preciso, então, pegar esses elétrons e prótons e transformar em alguma coisa para que eu consiga restaurar NAD. Quem faz isso inicialmente é glicerol 3-fosfato desidrogenase citosólica. O que ela faz? Ela pega esses elétrons e prótons e passa para dihidroxicetona fosfato, que é convertida a glicerol 3-fosfato. Pessoal, isso também está envolvido com o metabolismo de lipídios. A gente vai ver isso nas nossas próximas aulas, nas próximas semanas, tá? A gente vai retomar isso, o glicerol 3-fosfato, em outras apresentações. O glicerol 3-fosfato, por sua vez, ele será substrato de quem? Da glicerol 3-fosfato desidrogenase mitocondrial. Então, ele consegue atravessar a membrana externa, ele alcança o espaço intermembranas e agora ele vai servir como substrato dessa enzima, que é periférica à membrana interna da mitocôndria, vai receber esse elétron e próton do glicerol 3-fosfato. Ao receber, ele já doa isso para o FAD. Então, o FAD ele é reduzido. O FAD ele é reduzido a FADH2 pela glicerol 3-fosfato desidrogenase.
Tudo bem? Quando ele perde esses elétrons e prótons, o glicerol 3-fosfato ele é convertido de novo a dihidroxicetona fosfato. Então, eu restauro a dihidroxicetona fosfato para que possa receber mais elétrons e prótons, formar mais glicerol 3-fosfato que possa ser reoxidado por FAD, ficando reduzida a FADH2. Então, eu consigo escoar esses elétrons que vêm da glicólise, eu escoo isso para o glicerol 3-fosfato e eu escoo isso para a glicerol 3-fosfato desidrogenase mitocondrial, que faz o escoamento para a mesma coenzima Q que nós vimos nos slides anteriores, tudo bem? Que vai para o complexo 3. Então, a coenzima Q, vamos lá, ela consegue receber os elétrons dos complexos 1 e 2 e consegue receber os elétrons do glicerol 3-fosfato desidrogenase. Tudo bem? Então, ela acaba sendo um ponto de convergência entre dois complexos e uma enzima ancorada na membrana interna, que é o glicerol 3-fosfato desidrogenase. Tá certo? Qual que é a importância disso? A importância é que eu restaurei o NAD e o NAD agora pode participar de novo da glicólise, né, no citosol. Nós temos uma outra lançadeira. Aqui a gente vai restaurar o NADH dentro da mitocôndria, não vai restaurar o FAD, vai restaurar o NAD, né? Então, eu consigo fazer o escoamento dos elétrons do NAD para FAD, quando eu tratei aqui com vocês a glicerol 3-fosfato desidrogenase, agora a gente vai escoar para o NADH. Então, eu vou tirar o NADH lá de fora, vou levar esses elétrons e prótons para dentro da matriz mitocondrial. Como que isso acontece? Acontece, olha, aqui eu tenho a matriz, aqui eu tenho o espaço intermembranas. No espaço intermembranas, a malato desidrogenase, ela pega o oxaloacetato mais o NADH, que estava lá no citosol e que agora está no espaço intermembrana, e vai produzir o malato. O malato é a forma... O que o malato é? É a forma reduzida do oxalacetato. A malato desidrogenase vai tirar os elétrons e prótons do NADH, vai levar isso para o oxalacetato. O oxalacetato, então, reduzido agora é o malato. O malato ele tem um transportador específico que leva ele para a matriz mitocondrial. Então, o malato na matriz mitocondrial, ele vai sofrer a ação da mesma malato desidrogenase, que agora na matriz mitocondrial. O que a malato desidrogenase vai fazer? Ela vai transferir os elétrons e prótons do malato para o NAD, que está oxidado lá dentro da matriz, que vai ficar reduzido. Quem sobrou desse processo de transferência de elétrons e prótons do malato para o NAD? O que sobrou foi o malato oxidado. Quem que é o malato oxidado? O malato oxidado é o oxalacetato. Está aqui, ó, o oxalacetato. O oxalacetato, então, ele vai sofrer ação agora de uma aspartato aminotransferase. A aspartato aminotransferase, ela vai transferir o grupamento amino do glutamato para o oxalacetato, formando aspartato. O que sobrou do glutamato sem o grupamento amino é o alfa-cetoglutarato. Tudo bem? Alfa-cetoglutarato. Ótimo. Então, o aspartato, ele sai da mitocôndria e vai voltar a pegar o elétron lá do NADH se transformando em oxalacetato. Como que isso acontece? Acontece através, de novo, de uma aspartato aminotransferase, agora não é da matriz mitocondrial, é do espaço intermembranas, que está em contato com o citosol. Ela vai fazer o quê? Olha, ela vai transferir o grupamento amino do aspartato no espaço intermembranas para o alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato mais grupamento amino é o glutamato. Tá certo? Então, o que sobra do aspartato sem o grupamento amino, que agora foi transferido para o alfa-cetoglutarato compondo o glutamato, é o próprio oxaloacetato. Olha só aqui, lembra? Oxaloacetato mais grupamento amino, aspartato. Aspartato sem grupamento amino, oxalacetato. Então, esse oxalacetato ele volta a participar, recebendo esse elétron e próton do NADH e participando aí de lançadeiras extremamente importantes. Além dessa lançadeira que a gente está dizendo aqui, né, malato-aspartato, nós temos uma lançadeira interna extremamente importante, que é aquela que manda, olha,
o glutamato para dentro, que manda o alfa-cetoglutarato para fora, né? Para poder fazer essas interconversões que são extremamente importantes para a reoxidação do NAD. Olha a importância da reoxidação do NAD para continuidade, para que sirva então de um processo de restabelecimento do NAD oxidado, para que dê continuação, continuidade às atividades constitutivas da glicólise, né? Para que a gente tenha então a compreensão desses eventos ocorrendo. Perdão. Nós paramos aqui. Pessoal, então a gente para aqui na nossa terceira parte do metabolismo da glicose. Nós vimos aqui a importância da cadeia transportadora de elétrons, que obedece estados de óxido-redução das diferentes moléculas, das diferentes estruturas que participam desse escoamento de elétrons, que está relacionado com energia conservada no gradiente de prótons. Prótons esses bombeados da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas, que a gente vai ver daqui a pouco a importância do gradiente na produção de ATP. Tudo bem? Espero que esteja ficando claro, né? E que vocês consigam ter essa compreensão do fluxo de informações que vai desde a fosforilação da glicose, lá na glicólise, primeira reação da glicólise, até o escoamento desses elétrons e gradiente de prótons na cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória. Tudo bem? Então, até a próxima. Espero ter contribuído com esse tema da melhor maneira possível. Tá bom? Fico inteiramente à disposição. Um abraço.